Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito que me tem guiado, venha guiá-lo também a partir do momento em que você participa dessa live. Veja só, presta atenção, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, não basta você dizer Senhor, ou então falar, ou então pronunciar Senhor, Senhor. Não. Você tem que vivenciar. Isto é, você tem que ser servo, serva. Somente o servo bom e fiel obedece à palavra, a voz do seu Senhor. As pessoas obedecem, todo mundo obedece o patrão, obedece, enfim. Mas o difícil é obedecer aquele que é o único Senhor. Não existe outro Senhor. Só Ele é Senhor. E porque só Ele é Senhor, todas as demais pessoas são servas. Todas, 100%. Então, coloque-se no lugar de serva, de servo, e comece a fazer a vontade de Deus. E quando você falar Senhor, ele vai ouvi-lo. Entendeu? Então, preste atenção. Você não precisa depender de ninguém para chegar-se diretamente, ter um contato imediato, direto com o Senhor. Basta você ser servo. Isso não é legal? Você não vai depender de ninguém, de pastor, de bispo, de igreja, de religião, de ninguém. Você vai ser livre para entrar na presença do seu Senhor, qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer que seja o lugar que você estiver. Muito bem. Mas, bispo, qual é a vontade de Deus? A primeira vontade de Deus... a primeira vontade de Deus. Qual é a primeira vontade de Deus? Muito bem, para você entrar na presença de Deus, você tem que estar, obviamente, limpo de qualquer culpa. Mas, bispo, como é que eu posso ficar livre, limpo de qualquer culpa? Primeira vontade que você tem que fazer para ter a sua oração respondida é dizer para o Pai: Pai, eu perdoo a pessoa que me fez mal. Eu perdoo as pessoas que têm me feito mal. Inclusive, eu oro por elas, que o Senhor abençoe a vida delas. Pronto, acabou. A partir do momento que você libera o perdão, Deus também perdoa você. E aí vem a paz. Você recebe a paz imediatamente. Por quê? Porque você fez as pazes com o Senhor, o único Senhor. Uma vez que você está em paz com Ele, sua consciência fica aliviada. Mas para você ter paz com Deus, primeiro você tem que perdoar. Porque para você entrar em paz com Deus, Ele precisa te perdoar. Mas para Ele perdoar você, você tem que perdoar os outros. Não é isso que Jesus disse? Vamos ler aqui, deixa eu achar aqui, em Mateus capítulo 6, e o versículo, vai. Ele diz assim, olha só, presta atenção. Ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, que são os pecados, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo,
eu também recebo perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado, então a minha oração não tem valor. Aí ele conclui dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E se o Pai não perdoa as nossas ofensas, o que acontece? Nós não temos paz. Quando nós, a única paz verdadeira, a paz eterna, vem do eterno Pai. Se Ele perdoa, então nós entramos em paz. Conosco mesmo, com a nossa consciência, porque Ele nos perdoou. Se nós não perdoamos, então Ele tampouco nos perdoará. E também não haverá paz na consciência. Então você não vai ter paz consigo mesmo. E não tendo paz consigo, obviamente você não vai ter paz com mais ninguém. Você não tem paz com você, como que vai ter paz com os outros? Primeiro você tem que fazer as pazes com Deus. Perdoando. Porque no relacionamento com Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é receber o perdão dele. Mas para recebermos o perdão dele, nós temos que perdoar. Então nós temos que primeiro perdoar. Perdoamos aqueles que nos ofendem. Removemos aquele sentimento, aquela sede, aquela fome de vingança. Vingança. Oh, minha amiga, meu amigo, a vingança pertence exclusivamente a Deus. A mim, disse o Senhor, pertence a vingança. Então, as pessoas que fizeram mal a você, deixa para lá, perdoa, faça a sua parte e deixa o resto com Deus. Só sabe por que eu estou rindo? Porque nesses testemunhos de pessoas que foram vítimas de fake news, elas me odiavam com toda a força da sua alma, da sua mente. Se pudessem, teriam me matado. E hoje, muitas, elas que têm dado testemunho, hoje estão junto conosco, servindo ao mesmo Senhor. Não é legal isso? Quer dizer, a vingança de Deus foi essa. Elas reconheceram que estavam erradas e se consertaram com Deus, fizeram as pazes com Ele, pronto, acabou. Hoje elas estão servindo a Deus. Então, amiga e amigo, se você quer vingança, se você tem sede de vingança, então queira o bem daquelas pessoas que você tem mágoa, ódio, rancor, ressentimento. É isso mesmo. Perdoa. Perdoa-lhes. E Deus vai lhe perdoar também, e Deus, se Ele achar por bem vingar, Ele vai fazê-lo. Porque a Ele, e somente a Ele, pertence a vingança. Então, seja inteligente, seja mais racional do que emocional, seja mais cabeça do que coração, seja mais espiritual do que emocional, seja inteligente, use a sua fé com inteligência, não com o coração. Use sua fé com inteligência. Obedeça
ao seu Senhor, aquele que você diz, Senhor, Senhor, obedeça, perdoa aqueles que lhe fizeram mal, e ele, o seu Senhor, também vai lhe perdoar e você vai ter paz. E você, estando em paz, a vida vai ser uma maravilha. Quantas pessoas já falaram para mim assim, ô bispo, puxa vida, eu daria tudo que eu tenho para ter um momento de paz. Não, Deus não quer te dar um momento de paz. Ele quer te dar a eternidade de paz. Mas isso vai lhe custar o seu perdão. Você vai ter que perdoar. E para perdoar, você tem que se humilhar. Essa é a realidade. Às vezes você não se humilha nem diante da pessoa que lhe fez mal, mas você se humilha diante de Deus e diz, ó Senhor, eu confesso que realmente eu fui mal, eu é que errei. Eu perdoo. Quando você faz isso, ainda que o seu coração grite, não, eu quero que ela morra e a notícia corra, e eu seja o primeiro a saber. Não, isso é o coração. A voz do coração você despreza, mas dê atenção à voz da razão, da inteligência e obedeça, só isso. Deus não pede que a gente sinta vontade de perdoar. Se você sentir ou quiser sentir vontade de perdoar, então você não vai perdoar, porque o seu coração não vai deixá-la. Não vai deixá-la. Mas, se você obedecer à voz da consciência, à voz da razão, à voz da sabedoria, à voz do entendimento, à voz da palavra de Deus, à voz de Deus, que fala na sua mente, no seu intelecto, porque ele não pede nada que você não possa atender. Ele disse, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. É tomar lá da cá. Você dá, você recebe. De acordo com o que você dá, você vai receber. Se você oferece perdão, você vai receber perdão. Se você dá aquele sentimento de vingança, ó Deus, eu te peço, me perdoe, mas eu quero que aquela pessoa morra, ele não vai ouvir você. Está perdendo seu tempo. Então, perdoe para que você possa ser perdoada. E uma vez perdoando, você vai ser cheia de paz. Aí você vai ter paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Porque a falta de perdão, a vingança, não deixa a pessoa ter paz. Essa é a realidade. A vingança, a sede, a fome de vingança não deixa a pessoa ter paz. Deus quer dar paz, mas ela não quer perdoar, então não vai receber paz também. Se você não tiver paz com Deus, você não vai ter paz consigo mesmo. E, consequentemente, não vai ter paz com ninguém. Entendeu? Essa é a vontade de Deus para você, minha amiga e meu amigo. Provavelmente, muitas pessoas, com certeza, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque o Espírito Santo é paz. Como é que o Espírito da paz vai descer sobre um coração, uma vida, uma alma cheia de ódio, sede, fome, de vingança? Não dá. Então, nesse jejum de Daniel, que começa dia 25, vá se preparando, se você quiser mesmo receber o Espírito Santo. Você vai se desligar do mundo, desse mundo podre, informações seculares, entretenimento, você vai mergulhar toda a sua mente, todo o seu coração, tudo. Você vai mergulhar no mar do Espírito Santo. Mas não se esqueça, você vai ter também que
fazer um bem ao seu próximo. Se é sua mulher, você vai fazer um bem ao seu mulher. Se é seu marido, você vai fazer o bem ao seu marido. Enfim, você vai viver 21 dias fazendo o bem para todos que estiverem ao seu redor. Vai arrebentar. Você pode ter certeza disso. Eu sei que muitas pessoas não vão conseguir fazer isso porque carregam dentro de si a mágoa. Aí elas vão saber o porquê que elas não recebem o Espírito Santo. Porque elas não querem servir ao Senhor, que elas costumam dizer na igreja: Senhor, Senhor. Entendeu? Deus abençoe você. Que o Espírito Santo ilumine. Que o Espírito Santo faça a obra dele aí em você, a partir deste exato momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe.